Esdras capítulo 10, que diz assim, a confissão de pecado do povo. E eu quero trazer uma palavra acerca do avivamento, né, do renovo que nós estamos buscando, que nós estamos precisando ter com Deus. E eu quero ler aqui o capítulo 10 de Esdras, que fala assim, olha, enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando, prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras, procedentes dos povos vizinhos, mas apesar disso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor, e daquele que treme diante dos mandamentos de nosso Deus. Que isso seja feito em conformidade com a lei. Levante-se, essa questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem e mãos à obras. Esdras levantou-se e fez os sacerdotes principais, os levitas e todo Israel jurarem que feriam o que fora sugerido. E eles juraram. Então Esdras retirou-se de diante do templo de Deus e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasibe. Enquanto esteve ali, não comeu nem bebeu nada, lamentando a infidelidade dos exilados. Fez-se então a proclamação em todo o Judá e em Jerusalém, convocando todos os exilados a se reunirem em Jerusalém. Os líderes e as demais autoridades tinham decidido que aquele que não viesse no prazo de 3 dias perderia todos os seus bens e seria excluído da comunidade dos exilados. No prazo de 3 dias, todos os homens de Judá e de Benjamim tinham se reunido em Jerusalém, e no 20º dia do 9º mês, todo o povo estava sentado na praça que ficava diante do templo de Deus. Todos estavam profundamente abatidos por causa da reunião e também porque chovia muito. Então o sacerdote Esdras levantou-se e lhes disse: vocês têm sido infiéis, vocês se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora confessem seu pecado ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam a vontade dele. Separem-se dos povos vizinhos e das suas mulheres estrangeiras. A comunidade toda respondeu em alta voz: você está certo, devemos fazer o que você diz. Mas há muita gente aqui, e esta é a estação das chuvas, por isso não podemos ficar do lado de fora. Além disso, essa questão não pode ser resolvida em um dia ou 2, pois foram muitos os que assim pecaram. Que os nossos líderes decidam por toda a Assembleia, depois que cada homem de nossa cidade que se casou com uma mulher estrangeira, venha numa data marcada, acompanhado dos líderes e juízes da cidade, para que se afaste de nós o furor da ira do nosso Deus, por causa desse pecado. Bom, para a gente entender esse texto, eu quero pontuar aqui algumas coisas do contexto, do que estava acontecendo nessa época. Esse período aqui, ele data de quando os remanescentes, aqueles que foram levados cativos para a Babilônia, voltaram, né, por permissão do rei Ciro, para reconstruir os muros de Jerusalém. Quando o povo foi levado, Deus havia usado vários profetas, né, alguns profetas, e entre eles, que ficou bem característico, foi Jeremias, né, que falou muito com o povo antes deles serem levados, mas o povo estava em profundo pecado, cometendo tudo que as outras nações cometiam, se afastaram de Deus e estavam praticando as mesmas coisas imundas que Deus abominava e que condenava as outras nações, ao ponto deles fazerem até mesmo passar pelo fogo os seus filhos. E estavam nos templos, enchiam os templos, mas estavam longe da adoração a Deus. Ao ponto de Deus falar assim: eu estou enojado dos sacrifícios. Eu não pedi sacrifício. Eu não pedi que me sacrificassem animais. Mas como assim? Se Deus lá, ele tinha colocado nas leis, né,
sobre a expiação, sobre o sacrifício de animais, e então Deus agora fala que não estava pedindo, não pedia sacrifícios. Bem, o que Deus estava falando é que ele não queria, ele estava enojado daquele tipo de sacrifício. Ele não havia pedido sacrifício só por sacrifício. Quando ele determinou que matasse um animal para determinado pecado, ele estava dizendo: quando você matar um animal, é para que você reflita sobre o seu pecado, porque está morrendo um ser inocente que não pecou. Ele está morrendo no seu lugar. E isso era para aplacar a ira de Deus, até que Jesus viesse para nos salvar. Mas eles passaram a praticar os sacrifícios apenas por praticar, apenas por ritual, apenas por tradição, por religiosidade. Então, eles estavam vivendo uma vida de total falta de compromisso com as Escrituras. Eles sacrificavam os animais, sacrificavam, mas só por sacrificar. Mas não havia obediência, não havia temor a Deus. E eles faziam sacrifício, falavam: eu vou sacrificar para cometer tal pecado. O primeiro sacrifício, aí depois eu posso cometer o pecado de consciência limpa, né? A minha cabeça vai ficar tranquila porque eu já fiz o sacrifício. Então eu vou poder pecar, eu vou poder praticar tal ato. E assim eles estavam se comportando, né, ao ponto de sacrificarem seus próprios filhos no fogo. E Deus, ele mandou profetas e mais profetas, e Israel, inclusive, se tornou especialista em matar seus profetas, porque aquele que se levantava para falar a verdade era morto, era perseguido, preso, né, açoitado e morto. Isaías, por exemplo, morreu cerrado ao meio, né, e tantos outros profetas que morreram de forma terrível, por falar a verdade. Mas havia também muitos falsos profetas naquele tempo. E esses falsos profetas prevaleciam, porque eles falavam exatamente o que o povo queria ouvir. Quando nós lemos os livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel, nós vemos muitos casos como esse, onde Deus fala a respeito dos falsos profetas que diziam, e Deus ainda usa o profeta para dizer: ai do profeta que diz que tudo vai bem, quando tudo está mal. Ai do profeta que diz que nada vai acontecer ao meu povo, sendo que ele está em pecado. Então, Deus estava o tempo todo alertando, mas os falsos profetas prevaleciam no meio deles, porque eles estavam buscando ouvir apenas aquelas pessoas que os agradavam, apenas aquelas pessoas que pregavam aquilo que eles queriam ouvir. E sempre que a humanidade, sempre que um povo chamado povo de Deus está nesse nível de corrupção, de afastamento, de distância de Deus, Deus, então, ele manda um juízo. O que faz a gente entender que Jesus está às portas não é tanto o que o mundo está fazendo lá fora, porque mundo sempre foi mundo. O mundo sempre foi perverso, o ímpio sempre foi longe de Deus. Mas o que mais nos mostra que Jesus está próximo de voltar é o comportamento da igreja. De estar indiferente com as necessidades básicas do evangelho, com as necessidades que foi imposto para a igreja. E nós estamos em um período de muita sonolência. Mas nós falamos muito em avivamento, nós falamos muito em renovação. Mas será que nós estamos realmente buscando na fonte correta, da forma correta, o que é avivamento, o que é renovação, o que promove um avivamento? Então, a gente voltando lá, né, no povo de Israel, então Deus usa o profeta e fala assim: Babilônia vai invadir, e Babilônia será, né, Nabucodonosor será meu servo, que eu vou usar para
mostrar para o meu povo que eles estão errados e para corrigi-los. Então Deus usa Jeremias para falar assim, olha, porque uma parte morrerá à espada, a outra parte morrerá de fome, e a outra parte, que é o remanescente, será exilado para a Babilônia. Então, esses exilados, e da mesma forma que Deus usou Jeremias para falar, aconteceu. Houve aqueles que morreram à espada no período da guerra, da tomada das terras ali da Babilônia. Houve aqueles que foram embora para o Egito e que lá morreram de fome. E o remanescente, que estava misturado, que fazia parte daquela geração, foi levado como exilados para a Babilônia. A estes remanescentes, Deus ia tratar, Deus ia fazê-los perceber onde estavam errados. E por lá eles ficaram 70 anos. 70 anos depois, Deus usa Ciro para permitir que eles voltassem, que eles regressassem para Jerusalém para reconstruir os muros. E eles voltaram, né? Foram, se não me falha a memória, 3 levas, foram de 3 etapas. E eu acho que Esdras foi na primeira leva, na segunda, e Neemias foi na terceira. E Neemias também fala desse fato aqui, desse acontecido aqui, que a gente leu aqui no capítulo 10 de Esdras, até no capítulo 14, no versículo 14. E quando chega nesse ponto, Esdras, ele convoca todo o povo que estava ali cativo, que tinha voltado para Jerusalém, para uma reunião. E essa reunião aconteceu de 6 horas da manhã ao meio-dia. E essa reunião aconteceu debaixo de forte chuva, porque era período chuvoso. E Neemias ainda fala com mais detalhes, que ele fala assim, e foi conclamado homens, mulheres e crianças, e todos que pudessem entender. Todos que pudessem entender. E eles então começaram a falar com o povo e denunciar os pecados, lendo para eles as escrituras, lendo para eles o Pentateuco, né, as leis de Moisés. E quando eles liam e explicavam. Eles não apenas liam, eles liam e explicavam até que o povo entendesse, até que as pessoas compreendessem o que estava sendo falado. Então, eles ali falando sobre sobre os mandamentos do Senhor, o povo começou a perceber quão graves eram os erros que eles haviam cometido contra o Senhor. O quanto eles distanciaram do Senhor, o quanto eles estavam longe da vontade de Deus, porque estavam longe dos seus mandamentos. E naquele momento o povo começou a chorar, eles se puseram a chorar, porque eles foram fazer avaliações daquilo que estava sendo pregado para eles através de Esdras e Neemias, que lia e explicava até que o povo entendesse. Não era apenas uma leitura corrida, mas era uma leitura com explicação até o povo entender. E aquilo foi entrando no coração daquelas pessoas e eles se puseram a chorar. Eles se puseram a clamar por misericórdia e a se arrependerem de seus pecados. Eles também denunciaram porque eles haviam se casado com mulheres estrangeiras e eles lembraram que lá no início, quando começaram os problemas em Israel, foi exatamente a mistura. Foi porque os reis se misturaram com mulheres de outras nações e a população seguia o mesmo exemplo, né, do rei Salomão, por exemplo, que teve mulheres de várias nações, e elas introduziram a idolatria em Israel. E da mesma forma, outros homens também seguiram o exemplo do rei. E ali começou o grande mal, porque Israel começou a se misturar com outras culturas, com outros pensamentos, com outros comportamentos. E aquilo foi ferindo Israel, e não foi da noite para o dia. Levaram séculos até que o povo chegasse a um distanciamento enorme de Deus.
Deus levantou vários profetas durante muitos anos. E com o passar dos anos, né, das décadas ali, as pessoas foram se distanciando, porque o distanciamento, ele não acontece da noite para o dia, ele não acontece de repente. São legalidades que são permissões que as pessoas vão dando, né, de acordo com suas próprias vontades, com aquilo que os satisfazem, com aquilo que os deixam bem, pouco a pouco vai minando até se tornar um problema irreversível. Irreversível a ponto de uma geração não conseguir mais enxergar a verdade. Então, eles haviam se casado com mulheres na Babilônia e à medida que Esdras e Neemias denunciavam esses pecados, eles choravam, arrependidos, e clamavam e gritavam diante do Senhor, pedindo para que Deus os perdoasse. E foi tão grande a comoção deles, que naquele momento ali, eles em lágrimas, chorando, Deus então usa, né, aqueles homens para dizer para eles assim: olha, só que hoje é dia de renovo. Hoje não é mais dia, não é para entristecerem, porque hoje é um dia alegre. É o dia em que vocês reconheceram os vossos pecados e se arrependeram diante do Senhor, estão quebrantados diante de Deus. Então, é um dia de alegria e não de pranto. Então, eles sentiram naquele momento o avivamento que eles precisavam, ao ponto de pegarem suas mulheres e filhos e devolverem para a Babilônia. Porque eles disseram: nós nos cansamos, nós estamos cansados desse nosso erro, nós estamos cansados dessas nossas práticas, porque estamos errando contra o Senhor, nós erramos contra o nosso Deus. E nós manchamos a nossa nação, nós prejudicamos a nossa nação por causa do nosso comportamento. Então, o que eles fizeram? Eles foram lá e devolveram suas mulheres, chorando, sabendo que sentiriam saudade da sua família, mas eles queriam cortar o mal pela raiz. Então, irmãos, muitas vezes nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo a Deus para que Deus traga para nós renovo, traga para nós avivamento. Mas, na realidade, nós estamos buscando em coisas que não são corretas para que o avivamento aconteça. O avivamento não vai acontecer por nossas obras, não vai acontecer por nossos gritos, não vai acontecer por nossas práticas emotivas. Não que nós não devemos nos emocionar, porque foi Deus quem fez a emoção, mas não a emoção criada por nossos esforços, por nosso mérito. O avivamento, ele só acontece de uma forma: a palavra de Deus penetrando em nossos corações. Quando nós estivermos tão próximos a Deus através das Escrituras Sagradas, que entendermos que nós somos de fato pecadores e que nós precisamos nos arrepender de nossos pecados, quando a palavra de Deus nos mostrar onde nós estamos errando, nos mostrar onde nós devemos melhorar, onde nós devemos mudar, então aí acontecerá o avivamento. Porque o avivamento, ele é promovido pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele promove o avivamento através da palavra. Sempre será pela palavra. Quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 1, quando diz assim, no princípio era o verbo, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, né? E disse Deus, quando, deixa eu só ler direitinho aqui, o primeiro capítulo de Gênesis, que eu tô meio que... No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E aí, quando nós vamos lá para João, capítulo 1, que João fala assim: no princípio era o verbo,
e o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. E tudo se formou. Verbo é a palavra em ação. É o que dá movimento para a palavra. Então, quando João fala, ele declara, no princípio era o Verbo, ele está falando, no princípio, Jesus já era, e ele é a palavra em ação. Ele agia na criação. Então, Jesus é a palavra em ação. Jesus é o Verbo de Deus, é a palavra de Deus. Então, não há como haver um avivamento sem que essa palavra esteja impregnada em nosso viver. Muitos de nós recebemos, às vezes, falsos ensinamentos de que não podemos ler muita Bíblia, né? Porque a gente pode ficar encabulado ou é algo assim, né? Que a Bíblia tira espiritualidade, porque havia muito esse tipo de pensamento. Mas como assim? Se a Bíblia é a palavra de Deus, se ela é a palavra de Deus, não tem como tirar nossa espiritualidade. Ao contrário, ela aumenta nossa espiritualidade. Aí, às vezes, alguns até usam aquele texto isolado, né? Quando Paulo fala que a letra mata, mas o espírito vivifica, para dar ênfase a uma falta de compromisso com as escrituras, com o estudo da palavra de Deus. Não, Paulo estava falando da lei. Ele não estava falando das escrituras, ele estava falando daquele que legalista, né? Que não conhecia Jesus como cumprimento da lei. E também não é um encorajamento para a pessoa, às vezes, só buscar conhecer, só estudar por estudar. Não, mas estudar com prontidão para entender o que a palavra de Deus quer dizer, buscando de Deus o discernimento, buscando o Espírito Santo o discernimento, para que a gente, então, possa ter em nós o avivamento que nós precisamos, ter em nós o discernimento que nós precisamos, porque o avivamento ele só acontece por esse meio, pela palavra, porque Jesus é a palavra, Jesus é o Verbo de Deus, ele é a palavra que nós precisamos. E nós estamos vivendo, irmãos, em um período tão difícil da igreja, onde a igreja tem se misturado tanto com o mundo, tem se afastado tanto, que não há outra forma de nós pensarmos senão a de que Jesus está para voltar exatamente por causa desse comportamento da igreja. Nós estamos enfrentando o período da igreja morna, da igreja que dorme. Quando Jesus fala lá das 10 virgens, né, ele fala que as 10 dormiam. Ele não fala que as loucas dormiam. Ele disse que as 10 virgens dormiam. Mas havia uma diferença. 5 eram loucas, não tinha azeite. E 5 eram virgens, eram sábias. E as 10 virgens, né, 5 eram loucas e 5 eram prudentes. As prudentes carregavam azeite, as loucas não. Quando a gente imagina uma lamparina, a gente imagina que ela é um recipiente para se colocar nela conteúdo. O azeite é o conteúdo. Mas se você pega uma lamparina, só o recipiente sem o conteúdo, a gente já logo entende que aquele recipiente sem conteúdo, ele faz mais barulho. Ele faz mais barulho. Porque quando você enche, o barulho fica um pouco fechado. É a gente imaginar uma lata de tinta, por exemplo. A lata de tinta vazia, você bate nela, ela faz muito barulho. Se ela estiver cheia, o barulho dela é abafado. É um barulho que você percebe que tem enchimento ali, que tem conteúdo. Então, as virgens loucas que não tinham azeite é porque elas não tinham conteúdo. Elas só eram um recipiente vazio. Não tinha conteúdo. As prudentes, ao contrário, elas também estavam dormindo. Estavam ali, perto da meia-noite.
estavam cansadas, com sono, mas elas tinham conteúdo. Não era um recipiente vazio, mas era um recipiente com conteúdo. Então, o que Deus quer de nós nesses últimos dias é que nós nos enchamos dele, que nós busquemos na palavra dele o conhecimento que nos levará ao arrependimento pelos nossos pecados. E arrependimento e perdão é uma condição que precisa existir. Como diz no direito, é uma sine qua non, sem o qual não pode ser. Então, não há perdão se não houver arrependimento. O arrependimento, o perdão, ele é produto, ele só vem pelo arrependimento. E arrependimento é reconhecer o meu estado, é reconhecer a minha culpa. Embora hoje a psicologia diga para você que você não pode sentir culpa, que você não pode carregar culpa, que é um conselho totalmente antropocêntrico, totalmente fora dos padrões de Deus, porque nós precisamos sentir nossas culpas. O que eu não posso é não acreditar no perdão de Cristo, ficar carregando aquilo, remoendo aquela culpa. Mas sentir a culpa do meu pecado, para eu me arrepender e pedir perdão, eu preciso sentir. Então, o que Deus quer de nós nessa última hora é arrependimento. Arrependimento provocado pelo conhecimento da palavra. Arrependimento trazido por reconhecer quem nós somos, reconhecer quem Deus é, reconhecer que nossos pecados são contra Deus. Nossos pecados não são apenas contra os homens, mas sim contra Deus. Davi, ele diz, foi contra ti somente que eu pequei, quando ele escreve Salmo 51. Que ele está reconhecendo que o sofrimento dele maior é porque ele tinha pecado contra Deus em primeiro lugar. Quando ele chegou a pecar contra Batseba, contra Urias e contra a nação, ele já tinha pecado contra Deus. Quando nós intencionamos no nosso coração o pecado, nós já pecamos contra Deus. Então, é pecado porque é contra Deus. Não é só porque é contra os homens, mas é porque é contra Deus. Por isso é pecado. Porque é Deus que é santo. Mas Ele quer nos santificar. Ele quer nos encher. Mas Deus, Ele quer que nós busquemos na fonte certa. Não em cisternas rotas, mas no manancial de águas vivas. E esse manancial de águas vivas é a palavra de Deus. Porque Jesus é a palavra. Ele é o verbo de Deus. Ele é o verbo que estava com Deus. É o verbo que criou todas as coisas. É o verbo que foi crucificado na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E Jesus não morreu para nos dar vida aqui na terra, porque aqui tudo vai passar. Se eu tiver bens, se eu tiver muitas coisas, eu vou morrer. Da mesma forma que quem não tem vai morrer. Então Jesus morreu na cruz por muito mais do que o que esse mundo pode me dar. Ele morreu na cruz para me dar a vida eterna, para me dar a vida com Ele, porque essa vida aqui é só um vislumbre. Essa vida aqui é passageira. Ela é só um momento, mas a eternidade não. A eternidade é a eternidade. E Jesus quer que nós estejamos preparados para encontrarmos com Ele. Ele quer que estejamos preparados para poder estar com Ele nas mansões celestiais. E para isso, nós precisamos, em primeiro plano, reconhecer que Ele é o Salvador e que nós precisamos desse Salvador. E que nós precisamos desse Salvador porque nós somos pecadores. E nós somos pecadores. E nós reconhecemos isso, assim como um doente que conhece a sua enfermidade e procura um médico para ser tratado. Nós reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos a nossa carência, a nossa limitação. E vamos então a Jesus para pedir para que Ele venha nos curar, para que Ele venha nos perdoar, para que Ele venha nos transformar da forma como Ele quer que sejamos transformados. Porque só Ele pode fazer esse milagre. De todos os milagres que eu recebi na vida, e eu tenho vários para contar, de tudo que eu já recebi, de tudo que eu já vivi aqui, o maior milagre é o que Jesus pode fazer por mim, é o que Jesus pode fazer na minha alma,
É o que Jesus pode fazer na minha vida, me transformando para ser uma pessoa melhor, para me parecer com Ele, para estar com Ele naquele dia. Então, fica aqui essa mensagem que eu queria passar para vocês. Agradeço muito a oportunidade e peço a Deus para que venha falar mais aos nossos corações, porque entre todos nós que estamos aqui na live, eu sou carente da palavra de Deus, sou carente de conhecer mais de Deus. E eu sei que à medida que eu me debruçar, na medida que eu me dedicar para estudar a palavra de Deus, dela como meu alimento diário, o alimento principal, eu vou entender cada vez mais que sem Deus não dá para viver, que sem Ele não dá para continuar a caminhada, que sem a palavra dele, porque a palavra dele é o maná. Jesus disse: eu sou o maná que desceu do céu, eu sou a água da rocha. E o maná era dado diariamente para o povo no deserto, e nós estamos no deserto. E nós precisamos nos alimentar desse maná todos os dias. E Jesus, ele é o nosso maná, ele é a palavra viva que quer habitar na nossa vida e quer trazer para nós esse renovo, quer trazer para nós esse avivamento. Nós sabemos que precisamos ser avivados, mas precisamos procurar na fonte correta. Não em nossos méritos, não em nossos atos, não em nossos feitos, mas no feito de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que morreu por nós, nos dando o sangue dele. Então aí, quando nós nos encontrarmos com a cruz de Cristo e entendermos que precisamos de arrependimento para alcançar o perdão, aí sim nós estaremos no caminho que nos leva até ele. Que Deus abençoe, viu, irmão Glauber? Desculpei, o começo aqui foi meio tumultuado, eu estava com visita em casa ainda. Então, assim, foi meio que corrida aqui até eu sair do ambiente que eu estava ali para correr para cá. Eu achei que ia demorar mais um pouquinho. E eu estava ali assistindo, ouvi os louvores, ouvi o começo, né, todo o começo. E eu agradeço a oportunidade, viu, irmão Glauber? Deus abençoe. E nós estamos aí.